Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente está com um tema bem interessante aqui, que é como filtrar o ruído digital. Como parar de consumir coisas na internet que não vai te agregar em nada, cara. Por quanto que isso é importante te limpar, para que você consiga se manter presente nos teus objetivos, na tua vida, enfim. E eu descobri, cara, uma coisa muito incômoda durante esse tempo. Eu achei que o meu problema, velho, sempre foi falta de foco. Mas não era. O meu foco não tava fraco, velho. Ele tava sendo, tipo, como sequestrado todos os dias. E eu nem percebia, velho. Se você ainda anda, tipo, sentindo que tá mais disperso, sabe? Quando você tá mais, tipo, cabeça pesada, ansioso. Fica comigo até o final aqui, porque provavelmente o problema não é o que você pensa. E agora imagina, tá? Deixa eu te mostrar mais ou menos uma cena. Você acorda, pega o celular rapidinho, só pra ver uma coisa. E de repente, velho, você já viu um corte de podcast, 3 views aleatórios, alguém faturando milhões, uma rotina perfeita, o cara desde as 5 da manhã já na ativa, um cara dizendo que você tá atrasado pra tua vida e pros teus objetivos. Tudo isso antes mesmo de seu cérebro nem acordar, cara. Antes mesmo de você pensar em viver ou colocar teu corpo em ação, você já viu um monte de coisa que seu subconsciente já falou assim, caraca, vamos voltar a dormir, porque já não vale a pena. E sabe qual que é o mais perigoso? Que isso, cara, virou normal. Durante muito tempo eu achei que eu precisava ser mais disciplinado, mais foco, mais vontade, mais força de vontade, mais garra. Só que tinha um detalhe, cara, que eu tava ignorando completamente. Eu tava consumindo muita coisa do digital que tava me cansando mentalmente. Tava gerando muito ruído na minha cabeça, cara. E isso vai acumulando, isso vai enchendo você. E assim, vamos lá, tá? Eu trabalho com a internet, eu vivo do digital. Então isso aqui não é um discurso, velho, uma coisa de virar pra você e falar, ó, delete todas as redes sociais e vá viver no mato, sei lá, sabe? A ideia não é essa, cara. Isso aí é uma coisa meio que infantil. Porque se você faz isso é porque você não sabe controlar você mesmo. Então o problema não é estar online e estar com as redes sociais. O problema é o que você consome a diário, sem colocar critério nenhum que você está consumindo. Porque depois que eu comecei a observar os meus dias, cara, mais consciente assim, eu percebi que eu tinha alguns padrões, velho. E às vezes dias mais ansiosos, mais comparativo com um influencer ou com algum cara que eu tava seguindo. Não tinha tanto foco profundo, porque sempre tava com a cabeça ansiosa, cara, se eu trabalhar profundo aqui, eu vou deixar coisa pra trás, sabe? E aí depois, quase sempre, cara, eu ia parar pra consumir coisa, distração. Tem quase sempre, cara, por quê? Porque as atividades que eu tinha que fazer era difícil e era muito mais fácil consumir. Um Reels, um TikTok, um Shorts do YouTube. E aí eu comecei, cara, a cortar certas coisas, eu comecei a reprogramar o meu algoritmo. Porque já tava me consumindo demais, cara. De repente, muita comparação com tal outra pessoa, muita notícia ruim, muita coisa que chega até você e você consome aquilo ali e gasta a tua energia. E leva a tua energia embora. E aí, assim, cara, a primeira coisa que eu cortei foi conteúdo que só entrega estímulo muito rápido. A gente já tá tendo uma troca de conteúdo, né? Que é esse conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais humano, com a pessoa conversando e tal. Mas aquele conteúdo, sabe que você termina e você vê que não te levou em absolutamente nada, cara. Foi só imagem passando na tua frente, jogada de transições de um pro outro para te deixar preso dentro daquele vídeo. E o vídeo tem zero insight, não consegue tirar nada dele, tem zero aprendizado, zero reflexão. É só estímulo. E eu percebi que eu tava ficando com o meu cérebro um pouco mais, cara, impaciente, viciado em novidade. E cada vez o meu foco profundo tá ficando pior, velho. Cada vez. E isso, velho, é perigoso, mano. Isso é perigoso pra caramba, porque quando o cérebro ele acostuma com um estímulo rápido, qualquer coisa que exige profundidade, você vai pensar que é chato, velho. Ler fica pesado, você não consegue mais ler. Estudar fica difícil pra caramba, porque estudar algo novo, você vai falar, que? Não, pelo amor de Deus. Deixa eu quieto, deixa eu fazer o de antes. Trabalhar concentrado vira um sofrimento, você não consegue mais trabalhar, velho. Mas hoje eu ainda consumo entretenimento?
E claro, velho, claro que eu consumo. Eu adoro dar risada, eu adoro ver coisa de engraçada, mas existe um limite. E é o que eu te falei, o meu algoritmo ele já tá muito bem programado, muito bem treinado. Por quê? Quando eu quero ver coisas de motivação, que eu tô me sentindo um pouco para baixo, ele já automaticamente começa a me mostrar coisas para me motivar. E quando eu quero ver algo engraçado, ele continua me enviando coisa engraçada. Então, assim, é só colocar um limite consciente, velho. E assim, ó, isso vai. Um dos piores pilares que eu passei nesse tempo foi a questão da comparação. De estar me comparando sempre. Porque parece que não é tóxico à primeira vista, parece que não tem problema nenhum. Mas isso te mata por dentro, velho. Porque os perfis que você acompanha às vezes, que só mostra a vitória editada, só mostra o resultado absurdo ali, mas não mostra os bastidores. Mostra só o crescimento meteórico que você teve de um mês pro outro, de um dia pro outro, 7 em 7. Mas e os bastidores? Presta atenção nisso, cara. Quando o problema é a exposição excessiva à comparação, seu cérebro, cara, ele não consegue ver isso como uma coisa racional. Ele para e pensa, ele não para e fica assim pensando, não, cara, isso aí é só um corte, né? Tem os bastidores, tem tudo isso por trás. Eu sei que não é bem assim. Não, velho, ele não consegue pensar desse jeito. Ele compara diretamente a tua vida com a outra pessoa. Ele pega essa comparação e fala, cara, você tá acordando aí 10 horas da manhã. Tem um cara que já acordou às 5, o que você quer? Volta a dormir. Então, assim, ó, eu comecei a filtrar muito o que eu tava vendo, o que eu tava assistindo, o que eu tava consumindo. Eu não parei de seguir, cara, muita gente. Mas eu parei de me expor todo dia a conteúdo que distorce a realidade. Por quê? Porque eu já tentei algumas vezes de seguir coisas que eu queria, deixar sem seguidores, dá pra eu consumir pouca coisa. Mas não resolveu muito. Realmente foi me afastar. Não me expor aos conteúdos, porque os conteúdos estão ali, cara, de uma forma ou outra te entrega. Minha clareza mental mudou visivelmente, velho. Eu parei de me expor a notícias sempre muito complicadas, sempre muita, sabe, ruim, não sei, não. Cara, vocês querem ver uma das promessas mais aqui que eu sei que atrasa a vida de muita pessoa, e eu sei que me pegou bastante, tá? Que é os conteúdos que, assim, ó, o hack secreto, método oculto, fórmula aí muito escondida, fórmula que você fala milagrosa. Cara, a internet tá lotada disso, cara, tá lotada. E o problema não é ser exagerado na oferta. O problema é o efeito colateral, cara. Quando você consome muito conteúdo de atalho, muito conteúdo que você esquece do processo real que precisa ser feito para que aquele resultado aconteça, você começa a fazer o quê? Eu fiz muito lá no começo. Pular de estratégia em estratégia, pular de negócio em negócio. Ter vários modelos de negócio pensando que essa é a chave para que você conquiste o sucesso. E sendo brutalmente honesto, velho. Isso na época, nossa, mas me atrasou demais. Muito mais do que me ajudou. Muito mais do que me ajudou. E hoje o meu filtro é simples, velho. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. E depois que eu comecei a filtrar o meu consumo, 3 coisas ficou muito clara, velho, pra mim, de verdade mesmo. A minha cabeça, ela ficou mais silenciosa, eu consigo estar mais presente nos lugares. Eu tive menos ansiedade. Eu não fiquei com aquela coisa na cabeça de, cara, o que eu vou fazer, o que é aquilo, o cara me falou isso, aquilo outro. Não, cara, zero. Zero. Porque quando você não tem ruído mental, de digital, de gente te comparando, como foi o exemplo que eu dei no começo, né? Que foi, você mal acorda e já tem ali uma pancada de coisa que você já começa a se comparar, tá? Então, e o terceiro, eu acho que o mais importante, e as minhas decisões, cara, as minhas decisões ficaram mais limpas, mais suaves, tá fluindo muito mais fácil depois que eu comecei a tomar essas decisões. E é isso, cara, se você sente que a cabeça anda pesada, dispersa, ou sempre, cara, cansado mentalmente, velho, você vê que você fala, não, pelo amor de Deus, cara, não quero mais não. Faz um teste, velho, de uma semana. Não, assim, ó, não muda tudo uma vez, mas não radicaliza, porque você vai piorar. Tenta medir pelas horas do teu telefone, tenta medir as coisas que você tá consumindo. Faz pergunta, cara, o que realmente você tá consumindo todos os dias, porque às vezes o próximo nível ele não vem de fazer mais. Vem do que você precisa parar de alimentar para trocar o teu posicionamento. Fechou? Então, ó, se esse vídeo te fez um pouco
de sentido, um pouco ali pensativo, já deixa seu like aí, me comenta aqui embaixo. Qual tipo de conteúdo você sente que mais rouba sua energia hoje? Fechou? É isso. Valeu pelo vídeo, agradeço. Bora pra cima. Até o próximo vídeo. Valeu!